Regina. Era esse o nome dado à menina de olhos vivos e alma silenciosa, nascida em terras da antiga Alésia, na Borgonha do século III, enquanto a Gália ainda tremia sob o domínio de Roma. Desde o berço, sua vida foi marcada por perdas e promessas. Sua mãe, de saúde frágil, partiu pouco após o nascimento da filha, deixando-a aos cuidados de uma ama cristã. Mulher simples, mas ardente na fé. Aquela criança órfã de sangue materno seria, pela graça de Deus, nutrida com algo mais profundo: o leite da fé e o calor do Evangelho, escondido em tempos de perseguição. A festa litúrgica de Santa Regina é celebrada pela Igreja em 7 de setembro, data tradicional de seu glorioso testemunho. Ela é invocada como padroeira das pastoras pela simplicidade de seu ofício, dos que vivem na pobreza e, de modo especial, dos que sofrem qualquer tipo de tortura ou perseguição. Sua vida e martírio se tornaram um grito silencioso de fidelidade, ecoando até hoje como resposta para tantos que enfrentam dores físicas ou morais, lutas pela fé ou batalhas solitárias. Ainda menina, Regina conheceu o consolo que brota do Cristo sofredor. A morte precoce da mãe não a mergulhou na amargura, mas abriu-lhe uma sede do eterno. Em vez de crescer entre os panos finos da casa nobre, encontrou sua verdadeira herança, entre orações sussurradas ao pé da lareira e histórias de mártires contadas à luz das velas. Ali, no segredo da infância, o Espírito Santo já escrevia em seu coração as linhas de uma vida oferecida. Antes mesmo de saber que seria mártir, Regina já era consagrada. Numa época em que ser cristão era motivo de vergonha ou morte, ela descobriu que a verdadeira dignidade não está nas honrarias do mundo, mas na firmeza com que se abraça o crucificado. E o fez sem alarde, como fazem os santos que não se anunciam, mas que transformam silenciosamente tudo ao redor com a luz que carregam dentro de si. A história de Santa Regina não é apenas a de uma jovem que sofreu, é a de uma alma que escolheu livremente amar até o fim. E neste amor encontrou força para enfrentar rejeição, prisão, provações e, enfim, o último suspiro, não como derrota, mas como coroação de uma vida que pertenceu inteiramente a Deus. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Essa poderia ter sido a oração que atravessou seus lábios no instante derradeiro. A cada 7 de setembro, corações aflitos encontram nela consolo. E neste início de caminhada, convido você a abrir sua alma. Que esta história tocada pela graça seja mais do que memória, que seja encontro. Santa Regina caminha conosco, porque quem se entrega totalmente a Deus jamais deixa de interceder pelos que ainda lutam. Regina nasceu entre colinas suaves da antiga Alésia, numa casa de nobre linhagem, onde os tecidos finos e o perfume do incenso romano ainda falavam mais alto que a brisa do Evangelho. Filha de Clemente, um homem influente e pagão, ela mal conheceu o calor do colo materno. A mãe, prestes a partir deste mundo, entregou a filha a uma mulher simples, cristã de fé oculta, mas coração ardente. Essa decisão, silenciosa como uma semente enterrada em terra seca, selou o início de uma vida consagrada. Foi no segredo do lar dessa ama que a pequena Regina foi batizada, não apenas com a água escondida de uma concha improvisada, mas com o fogo da fé que arde em quem ama Cristo acima de tudo. A mulher que a criou, ignorada pelos poderosos, foi instrumento da providência. Alimentava a menina com leite e orações, contando-lhe histórias de um Deus que se fez pobre, de mártires que preferiram a cruz ao palácio, de um amor que não exige títulos, mas entrega. Esse novo lar não oferecia as sedas da nobreza, mas deu à menina algo muito mais duradouro, raízes espirituais. Enquanto o pai acreditava garantir à filha um futuro entre alianças políticas e casamentos vantajosos, Regina já era herdeira de algo eterno. A graça a envolvia como um manto invisível, preparando sua alma para o céu desde o berço. Cada palavra ouvida ao pé da lareira, cada gesto de carinho da ama, era como uma gota de óleo sagrado, moldando sua vocação. Perder a mãe tão cedo, para muitos,
seria ferida incurável. Mas para Regina, tornou-se o primeiro passo de um caminho estreito e luminoso. Aquilo que parecia abandono foi, na verdade, um resgate. O Senhor, em sua providência, escolheu criar raízes em terreno improvável. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Essa promessa, talvez ainda desconhecida para ela, já se cumpria com ternura. Assim, antes mesmo de saber o que era sacrifício, Regina já tinha sido ofertada. Sua infância, longe dos salões nobres e perto das orações escondidas, formou nela um espírito sensível ao sofrimento dos outros e corajoso diante do desconhecido. Nessa entrega silenciosa, sua história começava não como conto de grandezas humanas, mas como um anúncio divino. Deus havia escolhido aquela criança para algo muito maior do que a glória passageira dos homens. A infância de Regina floresceu sob o olhar atento daquela mulher que, ao mesmo tempo em que lhe oferecia o leite do corpo, a alimentava com o pão da fé. As manhãs começavam com o sinal da cruz traçado com devoção sobre sua fronte. O nome de Jesus, repetido em sussurros e orações, foi o primeiro som que seu coração aprendeu a reconhecer como seguro. No silêncio da casa humilde, formava-se uma alma sensível, capaz de perceber Deus nas pequenas coisas. No balido de uma ovelha, na brisa que varria o campo, no brilho das estrelas que punham fim ao dia. Regina crescia em graça, como aquela semente que Jesus descreve ao dizer: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Ele dorme e se levanta, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 27. Assim era sua alma. Crescia sem fazer alarde, alimentada pela palavra que a ama lhe ensinava com doçura e firmeza. Não havia luxo ao seu redor, mas havia um tesouro oculto no coração. O amor puro por Cristo, ainda germinal, mas já profundo. Regina não buscava os brinquedos caros das casas nobres, mas encontrava alegria nas histórias dos santos contadas ao entardecer, enquanto os olhos sonhadores fitavam o céu. Cada narrativa de fé lhe incendiava o espírito, e a pequena ouvinte transformava o que escutava em oração. Ainda menina, passava longos momentos recolhida em silêncio, em atitude contemplativa que muitos adultos não compreendiam. Ela aprendeu a rezar antes mesmo de entender o sentido das palavras. A oração era sua linguagem natural, seu refúgio e sua força. A ama, como uma mãe espiritual, ensinava-lhe que o mais importante não era fugir da dor, mas ser fiel em meio a ela. Regina assimilou essa verdade como quem sorve água no deserto. Logo começou a demonstrar uma pureza singular, um desejo de agradar a Deus que transcendia a idade. Suas ações eram simples, mas carregadas de intenção amorosa. Cedia aos outros, obedecia com alegria, perdoava com naturalidade. Mesmo ainda tão jovem, já irradiava uma paz que atraía quem a cercava. Havia nela uma espécie de luz discreta que não buscava chamar atenção, mas acalmava os corações aflitos. Seus olhos, embora infantis, traziam uma serenidade que só pode vir de Deus. Era como se a eternidade tivesse escolhido repousar em segredo sobre aquela criança. E mesmo sem compreender tudo o que viveria, ela já respondia com amor ao chamado sagrado que começava a ecoar, suave, dentro de sua alma. Não tardou para que o mundo ao redor de Regina percebesse o que nela se cultivava em segredo. Um dia, como se as trevas fossem despertadas pela luz que não se pode mais esconder, seu pai, Clemente, descobriu que a filha fora batizada e educada na fé cristã. A reação foi de fúria contida em palavras duras e decisões irreversíveis. Para aquele homem moldado pela lógica do prestígio e do poder, a escolha de Regina soava como afronta. Não via nela uma alma livre, mas uma herdeira destinada a alianças e conveniências. O que Regina chamava de graça, ele via como desonra. Foi então que a casa onde nascera lhe fechou as portas. Clemente, outrora pai, tornou-se estranho. A menina, agora adolescente, experimentou o amargo gosto da rejeição, não por ter cometido algum erro, mas por ter escolhido a fé.
Expulsa do lar, foi acolhida com ternura pela família da ama, aquela mesma mulher que a havia ensinado a confiar em Deus quando tudo parece escuro. Ali no bairro mais pobre da cidade, Regina não encontrou conforto material, mas reencontrou algo mais precioso, a certeza de que, mesmo rejeitada pelo mundo, era abraçada pelo céu. Essa ferida, longe de endurecer seu coração, o tornou ainda mais sensível à dor do próximo. Aprendeu que o abandono pode ser fecundo quando oferecido como oferta. Em meio à pobreza que a vida agora lhe impunha, floresceu um amor mais puro, desapegado de títulos ou origens. Cada lágrima escondida no travesseiro era, em sua alma, um ato de entrega silenciosa, como quem diz: Senhor, tudo posso perder, menos a tua presença. E Deus não se fez ausente. Foi nesse tempo de escuridão afetiva que Regina compreendeu com profundidade o que significa pertencer a Cristo. Ela poderia ter voltado atrás, renegado sua fé para recuperar o favor paterno, mas não o fez. Preferiu suportar o peso da separação a ferir sua consciência. Tornou-se, sem saber, reflexo do que Jesus havia anunciado: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. E ela seguiu, não com discursos inflamados, mas com passos firmes e alma entregue. O silêncio de sua fidelidade ecoava mais alto que qualquer explicação. E ali, naquele gesto de rejeição transformado em fidelidade, Regina deu o primeiro passo concreto rumo à santidade. Foi nessa ruptura com os vínculos da terra que ela se ligou de forma definitiva ao coração do Pai do céu. Em vez dos corredores de mármore onde poderia ter crescido, Regina passou a caminhar entre pedras e pastagens. A adolescência floresceu sobre o chão simples da vida campestre, onde o trabalho duro se unia à oração silenciosa. Tornou-se pastora de ovelhas, ofício pouco estimado, mas que nas mãos dela foi transformado em altar cotidiano. Enquanto cuidava dos animais, seu coração permanecia recolhido em Deus, e cada passo no campo era como um rosário vivido. Ali, no compasso da natureza, Regina descobriu que a humildade é morada segura para a graça. Não lamentava a pobreza em que vivia. Antes, a acolhia como amiga fiel, moldando seu espírito à imagem de Cristo, o pastor por excelência. Como as ovelhas que guiava, sua alma seguia o chamado do bom pastor, que conhece cada uma pelo nome e dá a vida por elas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ela reconhecia essa voz nos ventos do entardecer, no silêncio das madrugadas e, sobretudo, nas dores que oferecia com mansidão. Sua juventude, embora despojada de bens terrenos, era rica de virtudes. A pureza com que vivia tocava até os que pouco entendiam sua fé. Havia algo de sereno em sua presença, como se levasse dentro de si uma paz que não era deste mundo. E não era. Era fruto de um coração que desde cedo escolhera amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo sem compreender todas as renúncias que isso implicaria. Enquanto muitos jovens buscavam prestígio e prazeres fáceis, Regina buscava recolhimento e fidelidade. Rezava com o coração inteiro, oferecendo seus dias a Deus como se cada amanhecer fosse a última chance de amar mais. Suas mãos calejadas não denunciavam fraqueza, mas fortaleza interior. A simplicidade do campo não apagava sua beleza, mas a iluminava de forma diferente, revelando o que só os olhos da fé podiam enxergar. Uma jovem cheia da graça. Viver entre o povo simples, longe da segurança dos muros paternos, foi para ela uma escola de santidade. Aprendeu a consolar os tristes, a dividir o pouco que tinha, a responder com doçura a toda forma de indiferença. Sem saber, tornava-se espelho do que um dia escreveria o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Era essa força escondida que a sustentava e a preparava para um amor ainda mais profundo, mais exigente, mais fecundo. Havia noites em que Regina, já em sua juventude plena, se recolhia sob o céu estrelado com o coração em chamas. Enquanto o mundo dormia, ela meditava nas histórias dos mártires,
que sua ama havia lhe contado desde a infância, homens e mulheres que preferiram a morte ao invés de renunciar ao amor de Cristo. Essas narrativas, longe de causar temor, despertavam nela um desejo sereno e ardente, viver e morrer por aquele que primeiro a amou. Foi nesse silêncio noturno, feito de orações e lágrimas ocultas, que brotou em sua alma a semente de uma consagração total. Movida por esse amor que não exige nada menos do que tudo, Regina fez um voto interior. Entregaria sua virgindade ao Senhor. Seria de Cristo e de mais ninguém. Não por desprezo à vida comum, mas por ter compreendido que, para ela, havia um chamado mais alto: viver só para Deus. Era um amor indivisível, como o da esposa que espera seu esposo celeste com lâmpada acesa e coração vigilante. Alegremo-nos e exultemos e demos glória a ele, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regina estava pronta. Esse voto, embora secreto, iluminava sua conduta. Ela recusava gentilmente qualquer proposta de casamento, mesmo vinda de jovens promissores ou de famílias influentes. Sabia que sua beleza atraía olhares, mas seu coração já estava tomado. Sua resposta era firme, mas cheia de paz. Escolheu viver para o céu e a terra não mais a seduzia. Não havia orgulho em sua decisão, apenas fidelidade. Era como se dissesse ao mundo com sua vida: o meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. A consagração de Regina não foi feita diante de altares dourados, nem testemunhada por multidões. Foi um pacto selado na intimidade com Deus, entre pastagens e lágrimas, silêncio e certeza. E como toda entrega verdadeira, logo seria provada. Mas ela não temia. O amor que escolhera era mais forte que a solidão, que o desprezo, que a própria morte. Tinha consciência de que, ao doar-se por completo, já não lhe pertencia mais nada, nem mesmo seu futuro. Era toda de Cristo, e isso lhe bastava. Essa decisão marcaria para sempre o rumo de sua história. Em um tempo em que mulheres eram valorizadas por alianças matrimoniais ou por suas posses, Regina escolheu ser livre, não aos olhos do mundo, mas diante de Deus. Sua virgindade consagrada não era uma recusa da vida, mas um sim absoluto à eternidade. E nesse sim, ela selou o início de seu caminho de cruz e glória. Quando Regina atingiu cerca de 15 anos, sua beleza resplandecente e sua nobre origem, embora agora veladas pela simplicidade de sua vida, chamaram a atenção de Olíbrio, o prefeito romano da região. Era um homem habituado a conseguir tudo o que desejava, com poder suficiente para dobrar vontades e selar destinos. Ao conhecer Regina, encantou-se com sua serenidade incomum, seu olhar puro e seu modo de ser que não se curvava às vaidades da corte. Fascinado, decidiu desposá-la, certo de que nenhuma jovem recusaria tal proposta. Pediu então sua mão em casamento, com promessas de segurança, prestígio e riquezas. A proposta, além de indesejada, foi incentivada por seu pai, que via na aliança um caminho para restaurar sua honra social e consolidar vantagens políticas. Para ele, a consagração da filha era apenas uma teimosia juvenil, algo que poderia ser esquecido diante de tanto poder. Mas Regina não hesitou. Com serenidade e firmeza, declarou que não trairia o esposo a quem havia se unido em espírito. Disse não ao prefeito e não ao pai. Não por rebeldia, mas por fidelidade ao seu chamado. Aquela recusa selava de maneira definitiva sua pertença total a Cristo. Naquele instante, duas forças se enfrentavam. De um lado, o império com sua glória passageira, do outro, uma jovem pobre e consagrada, sustentada por um amor eterno. O confronto, embora silencioso, era de proporções espirituais profundas. Era a fé encarnada em uma moça contra as seduções de um mundo que não conhecia o valor da entrega. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Regina conhecia bem essa verdade, e sua alma já tinha escolhido a eternidade. Olíbrio, sentindo-se desprezado,
não entendeu como alguém podia preferir a pobreza à riqueza, o silêncio da oração ao trono de um palácio. Tentou convencê-la com palavras doces e promessas de grandeza. Mas Regina, com doçura e coragem, permaneceu firme. A cada nova insistência, sua resposta era sempre a mesma. Já havia feito sua escolha, e nada a faria abandoná-la. Estava disposta a tudo, menos a renunciar ao amor que a havia encontrado primeiro. Essa recusa foi mais que uma negativa a um casamento. Foi um testemunho. Um altar erguido na alma de uma virgem que soube dizer sim a Deus e não ao mundo. A partir dali, a vida de Regina entraria em um novo capítulo, um caminho de provações, mas também de milagres. A jovem que recusou a coroa de um homem estava se preparando, sem saber, para receber a coroa da glória que não se desfaz. A recusa de Regina não caiu no esquecimento. Para Olíbrio não era apenas uma jovem quem o enfrentava. Era a fé cristã desafiando o orgulho de Roma. Ferido em seu orgulho e ansioso por afirmar sua autoridade, ele tramou uma resposta imediata. Acusou Regina de rebeldia contra o império e a fé oficial. Diante do povo, ela foi conduzida ao cárcere como quem havia transgredido leis. Mas ali, naquela cela escura, onde o mundo esperava encontrar uma moça abatida, formava-se o altar silencioso de um testemunho luminoso. Não houve lágrimas de desespero. Regina, embora fisicamente confinada, permanecia livre no espírito. A prisão tornou-se santuário. Entre pedras frias e correntes pesadas, ela se colocava de joelhos, transformando a dor em oração e a solidão em louvor. Aqueles que a vigiavam começaram a notar algo diferente. Em vez de lamentos, ouviam hinos suaves durante a noite. Em vez de súplicas por liberdade, escutavam palavras de entrega e paz. O cárcere, lugar de opressão, se convertia em espaço de conversão. Levando-a diante das autoridades locais, Olíbrio exigiu que ela oferecesse sacrifícios aos deuses pagãos, rito que simbolizaria a renúncia pública à fé cristã. Mas Regina, com o rosto calmo e os olhos fixos no céu, declarou que servia somente a Cristo. Disse-o com serenidade, não com revolta. Sua firmeza não era de afronta, mas de confiança. Recusou-se a adorar ídolos, não por desafio, mas por amor. E seu amor era maior que o medo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Sua alma repousava nessa verdade. Aos olhos humanos, ela era apenas uma prisioneira. Mas aos olhos da fé, Regina era um farol aceso no meio da tempestade. Sua presença, silenciosa e orante, começava a tocar os corações mais duros. Os guardas, o povo, até mesmo alguns conselheiros de Olíbrio, viam naquela jovem algo que ultrapassava a lógica do mundo. Uma força que não vinha do corpo, mas do alto. Ela não precisava pregar com palavras. Sua vida era o sermão. Aquela prisão, destinada a apagar seu brilho, apenas o fez resplandecer ainda mais. Regina não se envergonhava de estar ali, pois sabia que não havia prisão que encerrasse uma alma que já pertencia ao céu. Em cada dia encarcerada, reafirmava sua entrega, e sua fidelidade ecoava como cântico de vitória. Foi nesse tempo que seu testemunho começou a se espalhar, não por rumores políticos, mas por conversões silenciosas. Corações endurecidos começavam a se abrir, tocados por aquela que, mesmo presa, mostrava o que era a verdadeira liberdade. Os dias na prisão tornaram-se longos, marcados por pressões e humilhações. Regina, no entanto, não recuava. Seu corpo sentia o peso da provação, mas sua alma repousava na fidelidade. As autoridades queriam quebrar sua resistência, mas acabaram testemunhando algo que não esperavam. Quanto mais a jovem era provada, mais seu rosto se iluminava com uma paz que ninguém conseguia explicar. Era como se uma presença invisível a envolvesse, sustentando-a por dentro, curando-lhe a dor e guardando sua alma intacta. Em determinado momento, diante do esgotamento físico que já se fazia visível, Regina foi deixada em completo abandono, como se o silêncio fosse a última tentativa de fazê-la ceder. Mas foi exatamente nesse tempo de escuridão
que um sinal divino se manifestou. Durante uma das noites mais difíceis, enquanto a cela permanecia mergulhada em trevas e o corpo enfraquecido parecia prestes a sucumbir, a graça se fez luz. Um perfume inexplicável preencheu o ambiente. Regina, tomada por uma paz profunda, sentiu-se curada de suas feridas, não apenas as do corpo, mas também as invisíveis da alma. O milagre, embora não tenha sido anunciado por vozes do céu, foi percebido por todos os que a rodeavam. Na manhã seguinte, a jovem parecia transfigurada. Seu semblante não era de sofrimento, mas de louvor. Aqueles que a haviam visto fragilizada esperavam encontrar uma moça derrotada. Ao contrário, viram nela um reflexo da força divina. A notícia se espalhou rapidamente. Regina havia sido renovada por algo que ninguém podia explicar, senão pelo toque do Altíssimo. Esse sinal provocou espanto e comoção. Muitos começaram a questionar os deuses de pedra e a olhar para aquela fé que Regina vivia com tanto amor. Alguns soldados se aproximaram, não com ordens, mas com perguntas. Camponeses que haviam zombado de sua crença agora a observavam com reverência. O milagre não foi apenas a restauração de sua saúde. Foi a conversão de muitos corações, despertados por uma presença que nenhuma prisão podia conter. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. O prefeito, ao saber do ocorrido, irritou-se profundamente, mas o povo, silenciosamente, começava a escolher de que lado estava. Em meio às incertezas e aos conflitos da época, uma coisa era clara. Naquela jovem presa havia algo de divino. E muitos, sem saber ainda como rezar, já começavam a crer. Regina, sem pregar discursos, estava evangelizando com sua vida. Era o milagre da fé que floresce em meio à dor e que transforma até mesmo o mais árido dos corações. Na quietude da cela, quando a noite se estendia sem promessas de alívio, Regina experimentou uma visitação que nenhum olhar humano poderia testemunhar. Seus olhos já não enxergavam com a lógica do mundo. Estavam voltados para o alto, onde sua esperança habitava. Foi então, nesse silêncio sagrado, que a luz invadiu sua prisão não por janelas, mas por dentro da alma. No espaço escuro da masmorra, ela viu uma cruz luminosa que resplandecia como se o próprio céu tivesse descido à terra. Aquela cruz, símbolo da entrega de Cristo, não lhe inspirava temor, mas paz. Era como se dissesse: chegou o tempo da tua união comigo. Daquela luz suave, Regina ouviu uma voz, não como um som que fere os ouvidos, mas como um sopro que toca o mais profundo da alma. A voz lhe dizia: permanece firme, filha minha, já se aproxima o dia da libertação. Não era uma promessa de resgate terreno, mas a certeza de que, em breve, estaria unida ao esposo por quem tanto esperou. Ali, envolta em claridade espiritual, compreendeu que seu martírio seria sua nupcial eterna com Cristo. E, em vez de medo, sentiu uma alegria serena, a mesma dos santos que veem, pela fé, aquilo que ainda não se cumpre com os olhos. Essa visão não apagou a dor do corpo, mas a transfigurou. O sofrimento agora tinha sentido. Era participação no mistério da cruz, onde o amor vence o mal e a entrega gera vida. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Essa certeza a sustentava mais que qualquer cura, mais que qualquer milagre exterior. Era o consolo do esposo divino, que não a abandonava, mas a preparava. Desde aquela noite, Regina passou a irradiar uma presença ainda mais forte. Guardas, serviçais e até visitantes do cárcere sentiam algo diferente ao seu redor. Sua voz se tornou mais doce, suas palavras mais silenciosas, seu olhar mais fixo no eterno. Já não vivia para sobreviver, mas para amar até o fim. A cruz que vira na cela agora morava em seu coração, e ela a carregava como uma promessa. Nada mais lhe perturbava. A jovem que um dia dissera não à glória dos homens, agora dizia sim ao mistério da cruz. Esse momento místico
tão íntimo e profundo, selou o seu caminho. Não houve testemunhas, senão os anjos, mas sua alma foi marcada para sempre por aquela luz. A visão foi mais que um consolo, foi um anúncio. O céu já a aguardava, e ela, com o coração em paz, preparava-se para a consumação de sua entrega. E ali, no segredo da fé, Regina foi fortalecida pelo amor que jamais decepciona. O dia amanheceu com um peso no ar, como se até a criação tivesse se calado para assistir ao desfecho de uma fidelidade que não cedia. Regina foi conduzida para o centro da cidade, onde uma multidão se reunira. Alguns vieram por curiosidade, outros por devoção. Havia entre o povo um silêncio misturado com expectativa e temor. Muitos já haviam escutado sobre aquela jovem que preferira Cristo ao poder, que havia resistido com doçura à autoridade, que transformara a prisão em lugar de luz. Agora todos olhavam para ela como quem contempla algo que não é deste mundo. Olíbrio, ciente de que a comoção popular crescia, tentou mais uma vez fazer com que Regina renegasse sua fé. Prometeu-lhe liberdade, riquezas e uma nova vida se apenas sacrificasse aos deuses do império. Diante de todos, o mundo se curvou diante dela com suas promessas, mas Regina permaneceu em pé, serena. Seus olhos não se voltaram ao prefeito, mas ao céu. Era como se já não vivesse ali, como se sua alma já estivesse no limiar da eternidade. E então, com voz clara, disse: "Nada poderá me separar do amor de Cristo." Essas palavras não foram ditas por orgulho, mas por fé inabalável. Ela sabia que seu testemunho não era apenas para aquele momento, era para os séculos. Suas palavras, suas escolhas, sua entrega, tudo ecoaria além das praças de Alésia. O que ela fazia ali, não fazia por si mesma, mas por todos os que viriam depois, por cada alma tentada a desistir, por cada coração em luta, por cada fiel escondido nas sombras da perseguição. Regina oferecia a Deus sua juventude, sua liberdade, e agora o próprio corpo, como se dissesse com o apóstolo: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Mesmo pressionada diante da multidão, Regina não vacilou. O temor que poderia tê-la paralisado foi vencido pela esperança. Sua oração não pedia livramento, mas fidelidade até o fim. E foi assim que ela enfrentou a provação final, de joelhos em silêncio, com o rosto voltado ao céu. Era o retrato vivo da bem-aventurança proclamada por Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Não houve tumulto, houve reverência. A multidão, que esperava uma jovem aterrorizada, viu uma noiva pronta para as núpcias eternas. E naquele momento derradeiro, Regina ofereceu tudo, não com revolta, mas com amor, não com desespero, mas com entrega. Sua vida não foi tirada, foi doada. E no seu silêncio, Deus falou ao coração de muitos. Chegou o momento em que o céu e a terra pareciam segurar o fôlego. Regina, de apenas 15 anos, permanecia de pé diante do mundo, mas por dentro já caminhava para o abraço do esposo eterno. Seu rosto, longe de expressar medo, refletia uma paz que desarmava até os que haviam sido enviados para executá-la. Era como se a dor já não pudesse tocá-la. Seu corpo, frágil pela provação, encontrava sua força em Deus e sua alma se elevava como incenso puro. Em seu último suspiro, não houve grito nem lamento, houve entrega. Seus lábios se moveram em oração silenciosa e então, suavemente, ela partiu. Foi nesse instante que o céu respondeu. Uma pomba branca, vinda de lugar algum, desceu suavemente sobre a cabeça da jovem, repousando ali como um selo do Espírito Santo. Aqueles que estavam próximos não conseguiram conter o espanto. Até os soldados se entreolharam, perplexos. A ave permaneceu ali por alguns instantes, como quem vigia um tesouro sagrado, e então alçou o voo, subindo aos céus diante de todos. Era como se sua alma tivesse encontrado asas e, livre do peso do mundo, voasse para os braços de Deus.
A multidão, tocada pelo mistério, caiu em profundo silêncio. Esse sinal celeste não passou despercebido. Muitos, que até aquele momento hesitavam entre a dúvida e a fé, dobraram os joelhos. O martírio de Regina havia se tornado uma pregação viva. Não havia discursos nem defesas teológicas. Havia uma vida ofertada e um milagre visível que confirmava a sua santidade. Corações endurecidos se abriram. Alguns começaram a chorar, outros a rezar. A jovem que recusara as honras do império foi coroada pelo próprio céu. Nos dias que se seguiram, o local de sua entrega tornou-se ponto de oração. O nome de Regina, que significava rainha, passou a ser lembrado não pela nobreza de sangue, mas pela realeza do espírito. Era agora exemplo de fidelidade para os cristãos perseguidos e refúgio espiritual para os pobres, pastores e todos os que sofriam injustamente. Sua história se espalhou pela França, atravessou séculos e ecoa ainda hoje com a força do amor que não morre. A Igreja, reconhecendo o poder desse testemunho, passou a celebrar sua memória no dia 7 de setembro. Em sua honra, oratórios foram erguidos e sua vida meditada como resposta viva ao Evangelho. A promessa de Cristo se cumprira plenamente nela. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E assim, Santa Regina entrou para a eternidade, deixando na terra o perfume da sua entrega e a luz do seu exemplo. A história de Santa Regina não é apenas a de uma mártir do passado, mas de uma filha da Igreja cuja fidelidade silenciosa continua a consolar os corações feridos nos dias de hoje. Em um tempo em que a força parecia estar nas armas, ela mostrou que a verdadeira força está na pureza do amor que não se vende, na coragem de permanecer quando tudo ao redor diz para fugir. Sua juventude ofertada, sua fé inabalável e sua entrega até o fim nos lembram que é possível viver inteiramente para Deus, mesmo em meio às perdas, rejeições e dores que enfrentamos. Quantas mães hoje choram pelos filhos que se afastaram da fé, como o pai de Regina se afastou dela? Quantos enfrentam o desprezo por seguirem a Cristo, como ela enfrentou? Quantos estão em prisões interiores, da solidão, da enfermidade, da injustiça, e precisam de um sinal de que Deus ainda os vê? Santa Regina nos ensina que mesmo na escuridão mais profunda, uma luz pode brilhar, e que a fidelidade escondida é mais poderosa do que qualquer trono ou prestígio. Ela foi rejeitada, provada, silenciada, mas nunca se deixou corromper. Escolheu a coroa invisível, a que não murcha, a que é dada por Cristo aos que o amam. Seu último suspiro, selado por aquela pomba que subiu ao céu, é como um sopro que atravessa os séculos, dizendo a cada um de nós: permaneça firme, vale a pena. Hoje muitos peregrinos se ajoelham diante de sua imagem, não por nostalgia do passado, mas porque sentem que ali está uma intercessora viva. Santa Regina é lembrada na França, na Alemanha e em tantos corações escondidos que encontraram nela uma amiga, uma irmã, uma companheira de fé. Sua festa, celebrada em 7 de setembro, é um chamado à esperança e à fidelidade. Neste momento, eu convido você que chegou até aqui com o coração apertado, com pedidos que só Deus conhece, a se unir a nós em oração. Coloque diante do Senhor sua dor, sua família, sua cruz, e peça pela intercessão de Santa Regina, para que você também tenha a graça de permanecer firme, de transformar a provação em altar e de encontrar em Cristo a paz que ninguém pode tirar. Se esta história tocou sua alma, compartilhe com quem precisa de fé. Inscreva-se neste espaço de oração, curta e envie a alguém que esteja lutando para não desistir. E lembre-se, a coroa do mundo passa, mas a coroa da fidelidade permanece eternamente no coração de Deus. Santa Regina, rogai por nós.